Bem, vamos lá. Depois de fazer a usinagem, vou mostrar para vocês agora como fazer furação. Furação é bem simples. A única coisa que precisamos, vou colocar aqui na vista superior, é da gente ter os pontos de referência para início da furação, né? A marcação de furação aqui. Não precisamos ter a circunferência desenhada. Lógico, se tivermos, também dá para a gente usar o centro dela como referência para a furação. Vamos dar uma olhada aqui na simulação dessa peça. Vou voltar na perspectiva isométrica, né, para ficar mais fácil a visualização. Vou simular só para a gente ver em que pé está aqui a usinagem dessa peça aqui de exemplo que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver? Vou dar aqui um play. Vou aumentar um pouco a velocidade aqui para ir mais rápido. Fez o faceamento, fez o desbaste. E por último, vamos fazer o perfilamento aqui, que é o acabamento. Muito bem. Agora, eu venho aqui, se não estiver aparecendo essa opção aqui, ó, furação aqui, eu venho em mais, eu vou achar aqui todas as operações que eu posso fazer. Então, vou aqui em furos. Bem, vamos selecionar os pontos. Vamos supor que esses 3 pontos têm a mesma característica e vão ser feitos da mesma forma, tá bom? Confirmo. Vamos lá. Preparação, centro de... Vamos configurar primeiro aqui essa primeira guia, que é a geral, né? Retração, ao ponto onde que ela vai estar sendo retraído, né, depois de cada furação. Altura de segurança, isso aqui é importante. Se ela mudar de um ponto ao outro, qual é o plano que essa ferramenta vai obedecer, para evitar pegar algumas garras de fixação, detalhes, outros detalhes da peça, enfim. Nível, um ponto onde que ela vai começar, no nosso caso que eu vou colocar em 0 mesmo. Furação cego passante. Bem, isso aqui funciona quando a gente trabalha com 3D. Né? Se eu tiver com o modelo 3D, ele vai entender o tamanho que é o modelo e vai fazer ele passante, né? Que é o tamanho da característica que foi reconhecida. No nosso caso, né, isso não vai funcionar, então eu vou colocar cego e vou determinar a profundidade. O caminho de otimização, se eu quiser fazer a otimização do caminho, mas nesse caso aqui para a gente não é importante. Tipo de altura de segurança, a gente não vai mexer nisso daqui não, para fazer um vídeo aqui mais simples, tá bom? Então vamos lá, centro e marcação. Vou querer fazer um centro? Vou, então coloco um furo de centro aqui. Profundidade, sei lá, menos 7 milímetros, profundidade boa para furo de centro. Diâmetro da ponta da broca, 3,2, né? Posição, essa broca aqui de centro, ela vai estar na posição 4. Né? Coloca rotação, velocidade de avanço. Se eu quiser, eu posso vir aqui e encontrar e vir no meu banco de ferramentas, pegar uma ferramenta. Então, estou sempre fazendo aqui sem o banco de ferramentas, porque alguns computadores do pessoal não conseguem instalar, por causa do conflito de SQL, essas coisas. Vamos agora em preparação. Se eu vou querer um escariado, um rebaixo, tudo, né, antes de fazer o furo, não quero. Então, vou para a próxima aba. Desbaste. Eu vou fazer uma furação profunda, então vou marcar a opção aqui, pica-pau, né? Profundidade, vou colocar menos 22. Tempo de espera no fundo, não vou precisar colocar nesse caso aqui, eu vou deixar sem. Incremento de corte, eu quero que ele faça a cada 10 milímetros uma retração para retirada do cavaco. Avanço aqui, vou colocar 100. Com rotação, vou colocar um pouco, não, aqui no caso broca de centro, vou colocar uma rotação de 1100. Tá? Posição, né? No caso eu fiz a broca de centro, agora estou fazendo furo. Vai ser um diâmetro aqui, essa broca, eu vou colocar um diâmetro de 8 milímetros. Posição vai ser a posição 4. Não, peraí, a broca de centro eu usei na 4? Não, peraí. Então. Essa aqui eu vou usar na posição 5. Né? Ok? E aqui, ó, o acabamento, se eu for fazer com um alargador. Né? Então, vamos supor que eu não vou alargar ainda. Eu vou aumentar um pouco mais esse furo, né, para depois alargar, tá bom? Então, vou deixar sem o acabamento ainda. Vou dar um OK. Ela já fez a sequência de usinagem, que é a operação de furação. Vamos dar uma olhada para ver como que ficou a simulação. Ela continua do ponto que parou. Vamos lá. Fez o furo de centro. Opa, muito bem. E agora trocou, colocou uma broca de 8 e ela vai fazer no esquema pica-pau, olha lá, a furação que vai ser nosso furo guia. Nossa, muito bom. Agora vamos supor que eu queira fazer somente esses furos da ponta, porque eles têm um diâmetro diferente do furo do meio. Vou dar um exemplo, que esse furo acabado aqui ele tem a 14 milímetros H7. Então vamos lá. Vou pegar mais furos aqui, vou selecionar somente os dois, tudo bem?
confirmo. Vou abrir a janela. O bom do Edcam é que ele já puxa a última configuração que a gente fez, então já nos ajuda bastante. Centro e marcação, nesse caso, como já foi feito o furo até o furo guia, então não vou usar centro e marcação, então vou marcar nenhum. Preparação aqui também não, desbaste, sim, pica-pau, incremento de corte, podemos deixar em 10. Se usamos a última vez uma broca na posição 5, então essa aqui eu vou usar na posição 6. A broca, o diâmetro de 13,5. A rotação dela vai ser um pouco menor, vou colocar uma rotação menor, o avanço pode ser o mesmo, né? A distância de segurança aqui, eu posso colocar quando ela retrair, quando ela voltar, depois que ela retrair, quando ela voltar para continuar fazendo o furo. Né? Tempo aqui não vou colocar não. Acabamento, opa, vou colocar um acabamento aqui, o alargador, né? Avanço vertical pode ser 50, tudo bem. A rotação pode ser 400, tá bom. A posição, que o último eu usei a 6, então essa aqui eu vou colocar a 7. Não é? Profundidade, menos 22. Tempo de permanência, eu vou deixar aqui sim, 1 segundo aí, pelo menos, para ele fazer aí o acabamento. Tá? Eu não vou usar o banco de dados, e aqui, pelo fato de eu não usar o banco de dados, a ferramenta ela vai ficar um pouco estranha, mas não tem problema, o importante é a operação sendo feita. Vamos dar uma olhada? Opa, deve ser especificado o diâmetro da ferramenta. Faltou um detalhe aqui, vamos ver, que eu acho que eu não coloquei o diâmetro do alargador. Isso, olha aqui, faltou aqui o diâmetro do alargador, que é 14. Usei uma broca de 13,5 no desbaixo, alargador de 14. Vamos ver como vai ficar? Opa, lá, ficou o alargador meio estranho, mas não tem problema. Agora, nós vamos fazer o quê? A simulação para ver como ficou. Ó, continua do ponto que estava, muito bom. Vamos lá. Trocou. Fez, olha, o que aconteceu aqui? Cometi um pequeno erro aqui, ó. Não coloquei a profundidade do furo de desbaste aqui, ó. Ó, falou que a profundidade, ó, menos 22. Mas não, menos. Menos 22, sem problema. Para isso que serve a simulação. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma repassada aqui para ver se está faltando alguma coisa. Não custa nada. No centro de marcação, não vamos fazer. Né? Preparação aqui também não. Desbaste, coloquei o avanço, tal posição, diâmetro da ferramenta. Acabamento, eu posso fazer o acabamento de rosca, alargador e mandrilamento. Aqui no caso, alargador. Né? Temos a posição 7 da ferramenta, o diâmetro, ok. Vamos simular para a gente ver. Fez o faceamento, fez o desbaste, o perfilado, marcação de centro, diminuiu um pouco a velocidade. Fizemos aqui agora o furo guia, né, com a broca de 8. Agora vamos fazer a furação de 13,5 para usarmos o alargador. E por último, vamos passar o alargador. Ele tem um formato meio estranho, mas o importante é a simulação. Beleza. Continuando. Professor, como faz? Vamos fazer esse furo aqui do meio, sem problema. Mais uma sequência de furação. Seleciono só um furo, confirmo. Vamos ver, centro de marcação não tem, então geral. A retração, o nível, vamos começar no nível 0, deixa tudo certo. Terminação, vamos colocar cego, que vamos definir a profundidade. Centro de marcação não tem, preparação não tem. Desbaste. Então vamos lá. Profundidade, que eu tinha esquecido no outro, menos 22. Tempo de permanência, não vou pôr nada. Incremento de corte, eu quero que ele faça de 10 em 10. Distância de segurança 2. Avanço tal. Diâmetro da broca aqui vai ser 19,5. Opa, posição, a última eu usei a 7, então essa aqui vai ser a 8. Né? Não posso colocar a mesma posição. Lógico que dependendo da posição do magazine, a gente vai colocar lá de acordo com o que a gente tem disponível. Acabamento, alargador. Profundidade menos 22 também, que vai ser passante. Posição 9, né, que eu já usei a 8, vou usar na posição 9 agora. E o diâmetro aqui vai ser 20. Profundidade total. Não vou marcar isso aqui não, porque ele não tem. Só se eu tivesse o 3D desenhado, né, da peça, como eu não tenho, então não vai funcionar.
Posição, já coloquei aqui, prioridade eu não preciso pôr. Ok. Opa, vamos ver como ficou? Vai continuar de onde estava, olha lá. Foi, trocou, broca de 19,5, vai fazer a furação, pica-pau, fez, colocou o alargador e fez aqui, ó, a parte aqui do alargado do forno. Né? E aí, terminamos de fazer aí, ó, a nossa usinagem dos furos no Edcam.